Nós estamos estudando, falando sobre a pessoa do Espírito Santo e a sua obra. Então a gente está aí envolvido dentro dessa temática. E nós falamos semana passada, demos uma pincelada, falamos aqui alguma coisa a respeito do Espírito Santo agindo, operando no Antigo Testamento, na vida dos profetas, na vida dos juízes, na vida dos sábios. Nós falamos a respeito disso, e hoje nós vamos estar nos reportando o Espírito Santo agindo, operando no Novo Testamento. Então nós vamos ler aqui dois textos para nós nos consubstanciarmos, para poder expor para os irmãos esta palavra. Lucas, capítulo de número 4, eu quero ler alguns versículos, a partir do versículo de número 14, Lucas, capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos. Lucas, capítulo de número 4, versos de número 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo de número 4, a partir do verso de número 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as circunvizinhanças, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versos de 1 a 4, diz assim: e cumpriu-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, amados? Queridos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, ou seja, a nova aliança, quando nós começamos a analisar, nós vamos ver a ação do Espírito de uma maneira sobrenatural na vida de João Batista. A gente vai ver o Espírito Santo trabalhando na vida também de Jesus Cristo, mas nós não só na vida de João Batista, não só na vida de Jesus Cristo, mas nós vamos ver na tentação de Jesus o Espírito Santo, tanto no batismo como também na hora da tentação ou da provação de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver também o Espírito Santo trabalhar na vida, no ministério que foi bem curto de Jesus Cristo, 3 anos e meio, mas o Espírito Santo estava ali. Vocês viram que nós lemos Lucas vai expor isso,
bem explicitamente. Quando Jesus vai para a sinagoga, e ele chega lá, e lhe entregam o livro, o ministro que estava ou celebrando ali o culto naquela sinagoga, entrega a Jesus para ele ler o livro, e ele abre o livro e vai cair justamente no livro do profeta Isaías, aonde estava escrito que o Espírito Santo estava sobre ele, porque o Espírito o ungiu para pregar, para ensinar, para curar, para proclamar a palavra da verdade. O Espírito estava sobre ele, e quando ele acaba de ler, ele fecha o livro, entrega para o ministro, e ele vai dizer: hoje se cumpre esta profecia no meio de vós. Então, vejam, irmãos, só que na antiga dispensação para a nova dispensação, houve um período chamado o período do silêncio, ou seja, que é o período intertestamentário, período esse de 400 anos de silêncio, ou seja, não levantava-se profeta nesse período de 400 anos. Parece que a voz de Deus se calara. Só que Deus vai mostrar que ele nunca se calou, nunca deixou de trabalhar, mesmo no silêncio de 400 anos para o povo judeu. O que acontece? Deus trabalhava mediante os chefes de nações que assumiram este período, como Alexandre o Grande. Veja, tudo isso, Alexandre o Grande, ele vai trazer essas conquistas dele nesse período de 400 anos. Ele conquistou muitas cidades, e ele vai conquistar o povo. E aí, irmãos, a área que era uma área mais religiosa, judaica, porque os judeus sempre foram religiosos, então eles monopolizavam esta área. Só que com a chegada de Alexandre o Grande, ele vai helenizar o povo com seus costumes, diferente dos costumes judaicos. Alguns aderiam, outros não, outros preferiam, na área religiosa ficar ali, mas há uma grande maioria. Mas tudo isso era uma preparação. Para quê? Uma preparação para a vinda de Jesus Cristo, pois a dispensação do Antigo Testamento vai fechar lá com o último profeta. Quem foi o último profeta do Antigo Testamento, irmãos? Quem? Posso tirar o paletó? Quem foi o último profeta, irmãos? Quem foi o último profeta do Antigo Testamento? Quem foi? Malaquias, irmãos. Foi o último profeta. Dali, irmãos, a voz de Deus silencia 400 anos. E eu costumo dizer que nas Bíblias antigas, não sei, essas atuais, as novas não tem, mas nas antigas Bíblias, nessas Bíblias antigas, existia 4 folhazinhas lá, em branco, não tinha? Não tinha? Alguém aqui pegou a Bíbliazinha com aquelas 4 folhas? Tem aí? 4 folhazinhas, tem? Você conhece? O que era aquilo? Alguém disse: poxa, eles não aproveitaram a gráfica, deve ter falhado aí, a gráfica deve ter falhado, e aí não preencheu essas 4 páginas. Não, querido, tudo na Bíblia tem um sentido. Aquelas 4 páginas que estavam ali em branco queria dizer os 400 anos de silêncio de voz profética. A voz profética há 400 anos não se ouvia. Mas veja, tudo isso
Nós não vamos entrar aqui na história porque é longa, né? A história é muito longa, mas vejam, querido, tudo isso era uma preparação para quê? Para que Israel pudesse, irmãos, para que os judeus pudessem estar preparados para receber quem? Receber, irmão, Jesus. Eles teriam que ter essa preparação. Então, todos esses 400 anos, no silêncio da voz profética, Deus falava através das guerras, através dos açoites, através das perseguições. Deus falava para o seu povo. Deus falava. Amados, durante esses 400 anos, né, parecia até que o Espírito Santo se calara. Né, nós falamos aqui, nenhuma voz profética inspirada, né, pelo Espírito se ouvia. O que acontece? Nesse período, chamado período de silêncio, Deus estava provando o seu povo, querido. Mas quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que esse período foi um período de atividades espirituais sem precedentes. Ou seja, o Espírito Santo trabalhava, agia. Vejam, nós, irmãos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver o Espírito Santo agir, e a atividade dele lá no Antigo não deixou nada a desejar no Novo Testamento. Ou seja, alguns diziam que no Antigo ele vinha como conta-gota, vinha e voltava, mas por que ele vinha e voltava? Porque ele não podia estar. Por quê? Porque primeiro, Jesus precisava vir, para quê? Para poder, com todo o aparato, Jesus nascer, crescer, morrer e ressuscitar, ser glorificado e ir para o Pai. Para quê? Para que o Consolador, o Espírito Santo, viesse. Agora ele não vinha mais como no Antigo Testamento, que vinha e voltava. Não. Ele veio para quê, irmãos? Para ficar. Jesus foi glorificado. E Jesus falou assim, se eu não for, o Espírito Santo não virá, o outro Consolador não virá, mas eu vou para o Pai, eu vou deixar o outro Consolador. Quem era o Espírito Santo? Para ficar onde? Indo e voltando? Não. Para ficar contigo, comigo, conosco. Então o Espírito está na minha vida, o Espírito está na tua vida. E agora, querido, Jesus falou, e não é conta-gota não, é abundante. Se você quiser receber mais e mais do Espírito Santo, é só buscar, porque ele está disponível como um rio de água viva para cada um que assim desejar. Queridos, nós vamos aprender um pouquinho, né, sobre como o Espírito Santo, ele esteve poderosamente presente na vida e no ministério de Jesus Cristo, em toda a sua extensão. Mas ele teve, o Espírito Santo, lugar mais amplo, aonde? No desenvolvimento da igreja. Queridos, o Espírito Santo, hoje, ele tem o lugar dele, que é no templo. Que templo é esse? Paulo vai dizer, vós sois o templo, aonde habita quem? O Espírito Santo. Então ele habita na tua vida como templo, ele habita na minha vida como templo, ele habita. E Jesus falou que ele veio para ficar para sempre, até a consumação dos séculos. Se você quiser dar um glória para Jesus, amém.
Amados, Lucas, capítulo de número 1, eu quero ler esses versículos para nós podermos tomar base para falar um pouquinho do Espírito Santo na vida deste homem chamado João Batista. Lucas capítulo 1, verso de número, a começar do verso de número 57. Olha o que diz a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: E Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo, da sua alegria. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar um menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Era o pai de João Batista. Consultaram todo mundo: não, vamos dar o nome do pai. Como é o nome do pai? Zacarias. Vejam, irmão, como tudo o Espírito tem prioridade. Em tudo ele tem que ter prioridade. Até em colocar o nome de um filho, o Espírito Santo ele tem que ter prioridade. Olha o que diz o texto. De modo nenhum respondeu a sua mãe, porque queriam colocar o nome do seu pai, Zacarias. A mãe dele, Isabel, disse: de modo nenhum respondeu a sua mãe. Pelo contrário, ele deverá ser chamado de quê, irmão? João. O nome João no hebraico, irmãos, ele quer dizer: o Senhor é grandioso, ou é gracioso. O Senhor é gracioso, era o nome dele. Veja, e aí disseram: mas não há ninguém com o nome de João na tua parentela, como é que você vai botar esse nome? Mas vejam, querido, quem falou com Isabel que o nome dele seria João não foi outra pessoa a não ser o Espírito Santo. Vejam, irmãos, o Espírito de Deus. Alguém disse: mas não tem ninguém que tenha esse nome. E perguntaram por acenos. Por quê? Porque Zacarias estava mudo, irmão. Zacarias não acreditou no que o Espírito falou a ele. E o que aconteceu? Peraí, não é assim não, então tu vai ficar quietinho, vai falar só quando eu quiser. Tem isso, irmão, o Espírito Santo faz isso. Tem hora que ele bota um fechicler na boca de alguém e não abre não. Sim ou não, irmãos? Vocês já viram alguém assim? Muita gente fala demais, daqui a pouco tu vê aquela pessoa some. Não fala, vem na igreja, não fala nada, está aqui quietinho. Que é isso? Quem fala demais, eu costumo dizer o seguinte: tem um ditado que diz: quem fala demais dá bom dia a quem, irmão? É por aí, a gente tem que ser comedidos, falar menos, porque tudo que nós falamos, irmãos, está sendo anotado. Não, mas Senhor, naquele dia eu não falei isso não. Não, vou te mostrar, aqui. Amém, amados? Vamos voltar aqui. E disseram: não há ninguém da tua parentela, e perguntaram por acenos ao seu pai, falando por acenos, porque ele estava mudo, qual era o nome que ele queria que lhe desse. Então ele pediu uma tabuazinha, vamos lá, trazer para o nosso dia um quadrozinho negro, pegou um giz e escreveu, olha o nome que ele escreveu: João. Esse é o nome do menino. Amados, quando eles assim faz, olha o que a Bíblia vai dizer: imediatamente a boca se lhe abriu, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. E aí sabe o que acontece? Zacarias foi cheio
do Espírito Santo, e ele começou a profetizar. Olha o que diz a Bíblia, ele profetiza dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou, redimiu o seu povo, pois nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como parâmetro, e ele vai dizendo, como parâmetro desde a antiguidade, por boca dos seus servos santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos. E ele vai profetizar até o verso de número 80, e no verso de número 80 o escritor vai dizer: e o menino crescia, e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até o dia que havia de se manifestar em Israel. João Batista. Querido, quando eu olho para o Novo Testamento, eu vejo, irmão, essa história, a história desse velho homem chamado sacerdote, chamado Zacarias, sua esposa Isabel. Veja, eles ouviram o quê? Através de um mensageiro celestial, a despeito das circunstâncias naturalmente desfavoráveis, que eles iriam ganhar um filho. Veja, as circunstâncias para ele dizia: não pode, não tem condições. Isabel, tu não tem condições. Zacarias, tu não tem condições. Mas, querido, a Bíblia é bem clara. Se você ler o verso de número tem o versículo 1:28, parece que não me falha a memória, 1:28, que diz assim, olha o que diz o versículo 37, 1:37, por quê? Para Deus nada é impossível. Tudo é possível ao que crê. Então, querido, atente para isso. Não há impossível para Deus. Não existe. Aos nossos olhos parece ser impossível, mas se Deus falou, vai se tornar possível. E aí você vai ver as tuas impossibilidades sendo possíveis na presença de Deus. Queridos, João Batista, ele estava destinado a esta missão, e esta missão era de muito interesse dos céus, porque o Espírito Santo vai se manifestar de uma maneira específica. Ele enche do Espírito para que João Batista cumprisse esta missão espiritual, que era de grande relevância. Veja, precisava esta missão ser realizada. Mas entenda uma coisa, querido, a missão, ela só poderia ser realizada através da unção do Espírito Santo na vida de João Batista. E aí, querido, eu vou abrir aqui um precedente aqui. Vou abrir aqui um parênteses, desculpe. Parênteses, vou abrir, depois eu fecho. Amados, não adianta você querer fazer a missão ou a obra de Deus através dos seus próprios meios, pelo teu intelecto. Eu sou muito inteligente. Isso aí é mole. Eu sou muito inteligente, vou dar aula. Isso é mole. Não adianta, se você não tiver a unção do Espírito Santo na tua vida, para a missão dos céus, é preciso estar cheia do Espírito Santo, porque vazio do Espírito você não chega aonde
Deus quer, se você estiver cheia e cheio do Espírito Santo, a obra de Deus na tua vida vai de vento a popa, vai de vento a popa. A obra de Deus na tua vida só vai se realizar se tivermos cheia do Espírito Santo. Quando ao anúncio, irmão, do nascimento do precursor de Cristo, que é João Batista, o anjo vai chegar para os seus futuros pais, que eram Isabel e Zacarias, e vai dizer para ele: olha, este menino será cheio do Espírito Santo já desde o ventre. E aí, irmãos, aí você entende quando Maria se encontra com Isabel, ou Isabel vai nas montanhas encontrar com Maria. Quando chega lá, o que acontece? O menino balançou. Por quê? Porque ele, como precursor, desde o ventre ele seria cheio. Veja, eles não estavam, está lá dentro do ventre. Mas quando lá, Maria, que seria a mãe de Cristo, que ela se aparece, se apresenta, o menino balançou. Eita, eu sou você, eu que vou anunciar que você vai chegar, porque eu vou nascer primeiro. Veja o que eu quero dizer com isso. João Batista se alegrou de uma maneira tão grande, quando ele sente o contato com o Filho de Deus, que Isabel e Maria se abraçaram. Vejam, porque ali estava, irmãos, o início de Cristo. Veja, o precursor que viria para abrir o caminho. Então, para ele poder abrir esse caminho, não adiantava ele ser um grande homem inteligente, um grande poliglota, não, nada disso. Ele tinha que ser esse João Batista mesmo, pequeno, humilde, simples. Veja, um homem que não se vestia como nos palácios, homem que era vestimenta diferente. Tanto é que depois de uma idade, ele vai para o deserto. Por quê? Porque Deus, através do Espírito, falara a ele: você tem que ficar lá no deserto, porque é do deserto que você vai anunciar. E aí, sabe o que acontece? Quando Deus opera o Espírito Santo na vida de João Batista para esse fim, para essa missão, quem é que vinha encontrar com João Batista? Ele não precisava sair do deserto, não. Lá no deserto, todo mundo ia lá, queria conhecer quem era aquele homem. Quem é esse homem que ele fala e tudo se cumpre? E aí João Batista dizia para ele, vinha lá um montão de soldado, vinha lá os doutores, vinha lá todo mundo lá, gente rica, fina lá, e vinha ele dizia: arrependei-vos, se arrependam dos vossos pecados, para serem batizados, precisam se arrepender. Essa era a mensagem de João Batista, e esta mensagem não pode sair dos nossos púlpitos. Veja, é a mensagem do arrependimento. Arrependa-se, e aí se nasce de novo. Quando o homem se arrepende, se aceita Jesus, ele nasce de novo. Veja, mas o que eu quero te dizer é isto, irmão. Já antes do nascimento de João Batista, o Espírito Santo já o influenciava lá dentro do ventre da sua mãe. Querido, e aí, qual foi o resultado disso? A Bíblia diz que o menino era diferente dos demais. Veja, o menino crescia, diz a Bíblia, e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia que havia de se manifestar a Israel. Zacarias, irmãos, ele foi castigado pela sua incredulidade, porque tem crente na igreja que não crê, que não acredita mais que o Espírito Santo ainda continua batizando, porque ele veio para isso,
para dar dons à igreja. O Espírito Santo ainda habita no meio da igreja, mas tem muitos que já não acreditam. Veja, irmão, Zacarias, ele foi castigado pela sua incredulidade. Por quê? Porque ele vai duvidar de quê? Da palavra do anjo. O anjo do Senhor chega a ele e anuncia o nascimento do filho que seria chamado João, e ele ficou mudo porque ele não acreditou, até o dia em que o menino nasceu. Veja, a incredulidade sempre será um obstáculo à operação do Espírito Santo. Irmão, eu quero ser batizado, mas qual é, querido, o teu sentimento para com isso? Veja, irmãos, qual é a tua vontade de querer ser batizado? Tem vontade? Então, querido, é só buscar, porque ele está à disposição como um rio de água. Para quê? Para saciar a tua sede. Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, veja, você que ainda não é batizada com o Espírito Santo, o Espírito está aqui nesta noite, como tem estado nas outras noites, mas se você acreditar, saiba que você vai ver a operação de Deus, o batismo com o Espírito Santo, os dons do Espírito, porque ele batiza e ele dá dons. Amados, a presença do Espírito no ministério de João Batista, ele vai se evidenciar, irmãos, primeiro, pela autoridade com que ele exortava o povo a preparar o caminho do Senhor. Está em Lucas, capítulo de número 3, verso 2 a 4. Veja, mas não só, irmãos, a presença do Espírito, ele tinha evidência na vida, no ministério de João Batista, não só pela autoridade que ele exortava o povo, não, mas pela firmeza também, pela firmeza com que ele anunciava a salvação de Deus através da manifestação de Cristo. Está lá em Lucas, capítulo 3, versos 5 e 6. Mas também, veja, não só pela autoridade, pela firmeza, mas pela energia com que ele anunciava o pecado do seu povo. Arrepende-se dos seus pecados. E chamava o povo para o arrependimento. Para quê? Para eles poderem escaparem de quê? Do juízo que estava prestes a se manifestar. Pois a Bíblia diz, era como o juízo de Deus, é como um machado que já está posto à raiz da árvore. Versículo 7 ao versículo de número 9. Mas não só a evidência do Espírito na vida de João, no seu ministério, não era só pela sua autoridade com que ele exortava, não é só pela firmeza com que anunciava a salvação, não, nem pela energia das suas denúncias contra o pecado, mas também pela segurança com que ele ensinava. Ele era tão seguro quando ele ensinava o caminho do retorno a Deus. Isso está em Lucas 10, 11, 12, 13 e 14, você vai ver isso. Veja, pela essa segurança que ele tinha de anunciar o caminho de volta a Deus. Mas não só isso, pela autoridade, pela firmeza, pela energia, pela segurança, não, pela convicção também. João Batista era convicto naquilo que ele falava, ele tinha convicção com o que ele predizia, pois era profeta. Veja, João Batista, irmãos, ele era tão convicto naquilo que ele dizia, veja, sobre o caráter sobrenatural no ministério de Jesus, de quem ele era o precursor. Tanto é que ele dizia assim: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, esse vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Querido, o Espírito Santo trabalhava na vida de João de uma maneira sobrenatural, não só pela autoridade que exortava o povo, não só pela firmeza do que ele anunciava o pecado, ou só pela esperança que ele demonstrava quando ele ensinava o caminho de retorno, ou pela convicção de que quando ele profetizava sobre a vinda de Jesus Cristo para que eles pudessem escapar do juízo, mas também pela imparcialidade. Tem crente que é muito parcial, irmão. Nós não podemos ser parciais. Ele era imparcial. Como assim? Herodes, tu está em pecado. Quem era Herodes, irmão? Era o rei. Poxa, a gente não pode falar nada do pastor, não, que pode não. Ei, querido, isso se chama parcialidade. Tem que ser imparcial. Imparcial. Qualquer um, irmãos. É claro que você, com toda a educação que Deus te deu, você traz o assunto para a pessoa, independente dela ser maior do que você ou não. Queridos, João Batista dizia, ei, aí eu quero ler esse versículo. Olha o que ele vai dizer, irmão, no verso de número 19 do capítulo 3. Olha o que ele vai dizer. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. João Batista, ele perdeu a cabeça, mas o caráter dele era reto. Ai, Jesus, a integridade dele, irmãos, queridos, não sejamos parciais. Ele protestava, podia ser quem for, mas ele protestava contra o pecado. Contra o pecado. Não é contra ele não protestou contra Herodes, o rei, que ele respeitava. Tanto é que Herodes também tinha ele como profeta. Veja, mas ele vai dizer, Herodes, tu não é lícito de estar fazendo o que tu está fazendo. Não é lícito você ter a mulher do teu irmão. Queridos, por causa disso, vocês sabem o que aconteceu? João Batista perdeu a cabeça aqui, né, irmão? Mas nós vamos encontrar ele lá intacto. E eu quero conhecer aquele ali, João Batista. Ô, João Batista, deixa eu te dar um abraço. Aleluia. Querido, eu tenho aí 5 minutinhos e vou fechar. Tá bom, Juninho? Mas eu quero falar, o ministério também não foi só na vida de João, foi na vida de Jesus Cristo. Veja, Lucas capítulo de número 1, verso de número 26, olha o que diz. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade. Qual a cidade? Qual a cidade? Galileia, chamada Nazaré. Ninguém dava crédito naquela cidade, ninguém gostava nem daquela cidade, uma cidade portuária, ninguém queria saber. Ali tinha muita prostituta, tinha muito ladrão, tinha muito pobre, mas ele nasceu lá. Querido, o anjo foi lá, e lá estava uma virgem, a Bíblia diz desposada, era noiva, de um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te. Em outra versão vai dizer, vai chamar ela de
não de favorecida, agraciada, favorecida, é favor, né? Graça é favor, é isso? Veja, e o anjo chega para ela e diz: alegra-te, alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, diz a Bíblia que ela começou a se perturbar, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria esta saudação. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Veja, e o anjo lhe disse: Maria, por que este medo? Não temas, porque tu, Maria, achaste graças. Quem? Para José? Não. Diante de Deus. Deus olhou e viu você com condições, porque todas as mulheres queriam ter, irmãos. Lá em Israel, quem não queria ser? Quantas mulheres que não queria ser a mãe do que traria ao mundo para a salvação de todos? Mas Deus achou graça em Maria. Veja, a Bíblia diz: Maria, não tema, porque achaste graça diante de Deus, e tu conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás Jesus. Já tinha dado o nome. Os irmãos sabem que o nome de Jesus no hebraico é: o Senhor é salvação. João, irmãos, o Senhor é gracioso, mas Jesus o Senhor é salvação. Então a salvação chegou àquela casa. Queridos, esse anjo vai aparecer a essa moça, revela a ela, pela virtude do Espírito Santo, que ela ia dar à luz a um filho. E esse anjo também vai aparecer a José, que seria o noivo de Maria. Para quê? Para confortar o coração dele já atribulado. E ele disse que a gravidez dela era resultado da presença do Espírito Santo. Veja, quando este anjo é enviado a Maria para anunciar o nascimento do Messias, esse nascimento, ele era o cumprimento de uma promessa, de uma profecia. Qual era a profecia? Aí eu quero que você leia. Abra a tua Bíblia aí. Profecia essa, Isaías capítulo 7, verso de número 14. Veja, e o que acontece? Essa profecia se cumpre, vai se cumprir, Isaías 7,14, e aí alguém vai confirmar esta profecia. Quem? Mateus. O evangelista Mateus, capítulo de número 1, verso de número 23, ele vai confirmar. Está com a sua Bíblia aí? 7,14, o que diz? Portanto, pode ler, quem abriu pode ler, pode falar. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamarás Emanuel. Ponto. Emanuel, ponto. Quem vai confirmar isso, irmãos? Abra a tua Bíblia aí, Mateus capítulo 1, verso de número 23. O evangelista Mateus, ele vai confirmar dizendo o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aí o que ele vai dizer? Ele vai acrescentar Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Então Jesus estava conosco, e Ele está conosco, esteve com Ele lá presente, mas aqui está na pessoa do Espírito Santo que habita na minha vida e na tua vida. Então levante a tua mão, querido. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Amém, amados?